Bom dia para todo mundo. Bom dia. Feliz Dia dos Pais para aqueles que são pais, logicamente, que estão aqui nessa manhã, não é? Deus abençoe a todos nós que somos pais e possamos cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. E vamos lembrar que todos nós temos um pai, não é? E estamos falando do nosso Pai Celestial. E este culto que estamos prestando agora, ofertando agora nessa manhã, é para o nosso Deus, não é? Eu gostaria de ler um versículo, uma passagem bíblica, a todos os pais que estão aqui nessa manhã, que essas palavras possam ser palavras que você possa levar com você, guardar no seu coração e realmente colocar em prática isso que nós vamos estar lendo. Nós não vamos falar na mensagem de hoje sobre os pais. Nós vamos continuar no Sermão do Monte, como é o que nós estamos fazendo nesses domingos, mas eu não gostaria de passar essa data sem deixar essa pequena lembrança para todos os pais que estão aqui. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. A partir do versículo 14. É uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo. E esta é a nossa oração para todos os pais que aqui se encontram. Efésios capítulo 3, começando no versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, na passagem que o Daniel leu. Mateus capítulo 6. Semana passada nós falamos sobre esse texto e falamos sobre oração, não é? A maneira certa de orar. E vimos que Jesus aqui nesse texto, começando com o versículo 5, está ensinando os seus discípulos a orar. E vimos na semana passada que a maneira como Jesus ensina que nós devemos estar orando é que nós devemos orar secretamente, nós devemos orar sinceramente e devemos orar especificamente. Já falamos sobre isso na semana passada. Hoje eu quero entrar um pouco mais dentro aqui dessa oração de Jesus, começando no versículo 9, não é? E examinar um pouco mais esse padrão, esse exemplo de oração que Jesus está deixando para os seus discípulos.
Daniel aqui na frente, poderia chamar o Alexandre aqui na frente, poderia chamar vários de vocês para ser um exemplo, um padrão de quem está fazendo uma academia de musculação. Mas eu vou usar o Alan aqui como exemplo disso, não é? Vocês olhando para mim, vocês sabem que eu faço academia 7 dias por semana de musculação, não é? E quando você vai na academia, o professor chega para você e fala, e olha para você e fala: olha, vamos fazer então uma série de exercícios para o seu corpo inteiro, não é? Perna, braço, peito, tudo, para você ficar realmente proporcional. E você olha para o professor e fala para ele: olha, não quero fazer os exercícios do jeito que eu quiser, vou fazer só para a canela direita, só, não quero fazer para mais nada. E você faz 1 ano de academia, o seu corpo vai ficar todo desproporcional, não é? Não tem como, você tem que fazer uma coisa balanceada, porque o seu corpo fique proporcional. É a mesma coisa com a oração. Se nós não tomamos cuidado, a oração fica desproporcional, ela fica desbalanceada, e nós não oramos como Jesus deseja que nós oremos. E esse texto que nós vamos ver agora de manhã é exatamente uma ajuda para que nossas orações sejam balanceadas, sejam proporcionais. Muitas vezes nós oramos: meu Deus, meu Deus, meu Deus, Pai, Pai, Pai. Repetimos sempre a mesma coisa, não é? E a oração fica desproporcional, como se você fosse numa academia e fizesse exercício só para o braço. Vai ficar com o braço enorme, mas a perna fininha, não é? Fica desproporcional. Então, esse padrão de oração que nós vamos ver agora de manhã é uma ajuda para que nossas orações sejam balanceadas, tenham todos os elementos que Jesus está nos ensinando, para que o nosso Pai escute todas as nossas orações, receba o louvor que Ele merece e responda, não é? As orações que nós queremos. Então, vamos entrar no texto e vamos ver um padrão de oração, para que nossas orações possam se tornar cada vez mais balanceadas, melhores. A adoração é a primeira coisa, é o primeiro exercício, não é? Na oração. Adoração. Então, a oração precisa começar com a adoração. A adoração dá um tom para o restante da oração. Ela vai te ajudar com todo o restante da oração. Semana passada nós falamos sobre você achar um local, não é? Achar um lugar onde você pode estar sozinho com Deus, sem distração, sem algo que tire sua atenção, para que você se concentre no que você vai orar. Comece a sua oração com adoração. Ela nos ajuda a lembrar para quem nós estamos orando. Se nós começamos a nossa oração: Senhor Deus, eu quero que o Senhor me ajude com isso, nós estamos esquecendo para quem nós estamos orando, não é? Já começamos a pedir coisas para nós, esquecemos de nos colocar no nosso lugar, esquecemos de fazer um aquecimento antes de fazer o exercício, não é? A adoração vai dar o tom para o restante da nossa oração. A adoração nos ajuda a lembrar para quem nós estamos orando e aonde nós estamos. A adoração nos ajuda a nos concentrar em Deus. Nós estamos pensando nele, não nos nossos pedidos.
em primeiro lugar. A adoração nos lembra dos atributos de Deus. Então, quando você começar a sua oração, comece a sua oração com adoração. Lembre aonde Deus está. Lembre dos atributos que Deus tem. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é justo. Deus é fiel. Deus é um Deus sem mudança. Deus é um Deus de amor. Lembre dos atributos de Deus quando você inicia a sua oração. Deus é digno de adoração. Agora você pode estar pensando: como é que eu posso começar a minha oração adorando a Deus? Eu não sei. Como é que eu posso fazer isso? Uma sugestão é você ler um salmo que fala sobre adoração. Quando você está orando a Deus, você pode ler a palavra de Deus, não é mesmo? Você pode ler um trecho da palavra para te ajudar com a adoração. Deixa eu dar um exemplo para você. Abre comigo lá no Salmo capítulo 8. Salmo 8 é um exemplo de um salmo de adoração, tem vários, mas olha esse salmo. Salmo 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Olha que salmo bonito de adoração, não é? Comece suas orações adorando a Deus. Lembre dos seus atributos. Leia um salmo para Deus. Eu vou te dar outros exemplos, se você está anotando aí, depois você pode ler em casa. O Salmo 19, o Salmo 23, o Salmo 46, o Salmo 95, o Salmo 100, o Salmo 148. Alguns exemplos de salmos de adoração. Uma outra maneira de você adorar a Deus quando você começa orando, cante um cântico para Deus. Você já orou cantando um cântico? Pode? Cante um cântico de adoração a Deus. Por exemplo, Santo, 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 Deus onipotente. A Deus demos glória com grande fervor. Maravilhoso, maravilhoso é o teu nome. Cante um cântico de adoração. Então comece a sua oração com adoração. Orações balanceadas, orações proporcionais. Depois que você começou a sua oração adorando a Deus, a próxima parte
é confissão. Confissão tem que fazer parte das nossas orações. E talvez essa seja a área mais negligenciada em nossas orações pessoais, a confissão. E nós oramos da seguinte forma: Senhor, perdoe os meus pecados. Pronto, acabou. Nós jogamos todos os pecados dentro de um balde e nem pensamos mais neles. Dizemos a Deus: perdoe todos. E dessa maneira fica fácil para nós, não é mesmo? Não dói, não é vergonhoso. Mas quando nós confessamos os nossos pecados um por um, a coisa muda, fica diferente. Quando nós confessarmos em nossas orações, devemos ser específicos com nossos pecados. Quando nós somos específicos com nossos pecados, nós saímos da nossa oração com uma consciência limpa. Eu consegui dizer para Deus aquilo que estava me dificultando. Quando nós confessamos os nossos pecados de uma maneira específica, nós saímos da oração com um sentimento de alívio. Deus perdoou aquele pecado específico pelo qual eu confessei. E eu acredito, irmãos e irmãs, que nós muitas vezes não levamos a confissão na oração a sério, e a oração fica desbalanceada, fica desproporcional. É como ir numa academia e fazer uma musculação para um braço só. Nós não levamos a sério esta parte da oração importante, que é a confissão, porque se levássemos a sério, nossas vidas seriam muito diferentes do que são. Nossas vidas seriam muito diferentes do que são. Quando nós somos honestos a respeito dos nossos pecados com Deus, quando nós confessamos especificamente os pecados com Deus, a nossa vida muda. Se não está mudando, é porque eu não estou sendo honesto com Deus. Eu estou negligenciando essa parte da oração. Porque se nós confessarmos especificamente os pecados, lá pelo 5º dia que eu estou orando, Senhor, hoje eu menti. É o 5º dia que eu estou falando isso. Senhor, hoje eu tive orgulho. Senhor, hoje eu fui manipulador de pessoas. De novo, ou o que quer que seja que você estiver orando, se você está orando especificamente por esse pecado, e chega lá pelo 5º dia, você ora de novo pelo mesmo pecado, você vai dizer: chega, eu não quero mais admitir isso, eu não quero mais amanhã orar de novo por esse pecado, eu vou mudar, pelo poder de Deus, eu vou mudar. Agora, se eu oro, Senhor, perdoe meus pecados, e jogo tudo dentro do balde, fica fácil, né? Eu orar assim todos os dias, e eu não mudo. Então, a confissão faz parte da nossa oração, mas a confissão específica de pecados. Número 3, depois que você adorou a Deus, depois que você confessou especificamente seus pecados, tem a parte dos agradecimentos, não é? Dos agradecimentos a Deus. E existe uma grande diferença
entre sentir-se agradecido e dizer obrigado. Tem uma diferença enorme entre sentir-se agradecido e dizer obrigado. Lembra em Lucas, quando Jesus conta uma história, ou na verdade ele está com os seus discípulos e aparecem 10 leprosos para Jesus, e Jesus cura os 10. Todos eles estavam agradecidos, todos, mas só um voltou para dizer obrigado. Tem uma grande diferença entre se sentir agradecido e dizer obrigado. E você que é pai aqui hoje nessa manhã e mãe, você sabe muito bem disso. Que diferença faz quando o seu filho ou a sua filha diz pai, mãe, obrigado? É uma diferença grande. E nós nas orações devemos dizer muito obrigado, Senhor. Agradeça a Deus pelas orações atendidas. Agradeça a Deus pelas bênçãos espirituais que Ele te dá. Agradeça a Deus pelas bênçãos materiais que Ele te dá. Agradeça a Deus pela sua vida. Diga muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado, Senhor, por isso. Agradecimentos fazem parte desse padrão de oração, de uma oração balanceada, proporcional, que Jesus está ensinando. Número 4, súplicas. São pedidos, não é? Pedidos. Você tem aqui em Mateus capítulo 6. Pedidos também fazem parte da oração. E olha, meu irmão e minha irmã, se você começou a sua oração louvando a Deus, adorando a Deus, se você já confessou os seus pecados especificamente para Deus, se você já agradeceu a Deus por tudo que Ele te deu, você está pronto agora para dizer a Deus as suas necessidades. Muitas vezes a gente faz o contrário, não é? Nós começamos orando e já pedimos. Oração desbalanceada, desproporcional. Você vai entrar numa academia de musculação e já vai pegar um peso de 100 quilos. Não dá certo. Tem que ter balanço, tem que ter proporção. Depois que você já adorou a Deus, depois que você já confessou os seus pecados, depois que você agradeceu, agora sim, entra a parte de pedidos. Faz parte das orações, os pedidos a Deus. Deus quer ouvir os nossos pedidos. Ele quer que nós façamos os nossos pedidos, as nossas necessidades para Ele. Faça uma lista dos seus pedidos. Eu sei que muitas pessoas, quando oram, têm os seus pedidos escritos, para não esquecer. E quando chega nessa parte da oração, de listar os seus pedidos, pega o seu caderninho e vai orando, pedido a pedido. Vou dar um exemplo da minha mãe, que não está aqui hoje, mas a minha mãe tem uma lista de todos os médicos por nome que tomaram conta dos filhos dela e dos netos dela, e ela ora todos os dias por nome para esses médicos, todos os dias. Está escrito, senão ela esquece. Faça uma lista dos seus pedidos e apresente esses pedidos para Deus. Depois que você já o adorou, depois que você já confessou os seus pecados, depois que você já agradeceu a Deus, faça os seus pedidos. Depois de algum tempo, releia essa lista e agradeça a Deus pelos pedidos já respondidos, não é? Muitas vezes nós pedimos, Deus responde, e
nós deixamos de orar por aquele pedido, mas esquecemos de agradecer a Deus pelo pedido que Ele respondeu. Faça uma lista dos seus pedidos, peça para Deus com fé, e depois que o pedido for atendido, não esqueça de agradecer a Deus pelo pedido respondido. Orando desta maneira, meus irmãos e irmãs, com adoração, com confissão, com agradecimento, e depois fazendo os pedidos, nós vamos estar deixando o Espírito Santo nos ajudar com nossas orações, e nós vamos estar orando como o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui em Mateus capítulo 6. Um padrão de oração, uma maneira, uma ajuda que Jesus está nos dando, para que nós possamos ter orações proporcionais, balanceadas, não esquecendo de uma coisa, não fazendo só pedido, mas tendo todos os elementos da oração. E quando você for terminar a sua oração, depois dos pedidos, termine a sua oração com adoração de novo, não é? Adore a Deus mais uma vez no final da sua oração. Leia mais um salmo se você quiser. Cante mais um cântico de adoração a Deus. Lembre dos atributos de Deus de novo. Lembra onde Deus está nos céus e aonde eu estou na terra. Não vamos trocar as coisas, não é? Vamos lembrar de adorar o nosso Deus da maneira como Ele merece. E quando orarmos dessa maneira, irmãos e irmãs, nós vamos perceber o poder que nós temos nas nossas mãos, a força que Deus está nos dando. Não existe nada que não possa ser mudado, não existe nada que não possa ser alcançado através do poder da oração. Mas nossas orações têm que seguir o padrão que Jesus está nos ensinando. E esse padrão tem que ser balanceado, proporcional. Começa com adoração, confesse seus pecados especificamente, e isso vai te ajudar e me ajudar a não cometer aquele pecado mais, não é? Depois de 5 ou 6 dias, ou eu sou muito cara de pau, ou eu vou parar de fazer aquilo, se eu estou orando especificamente por aquilo. Comece com adoração, confesse seus pecados, agradeça a Deus por tudo que Ele tem te dado, faça os seus pedidos e termine adorando a Deus mais uma vez. E Deus vai continuar nos abençoando com toda certeza. Que Deus abençoe a sua igreja a orar da maneira como Jesus está ensinando, a usar esse grande poder que Jesus nos deixou da maneira correta. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós agora reunidos aqui como a Tua família, queremos, Pai, que essas palavras fiquem em nossos corações e nossas mentes, que nós possamos, Pai, realmente lembrar quem o Senhor é, que nós possamos, Pai, acreditar que o Senhor pode fazer muito mais do que pensamos ou do que sabemos, que o seu poder, ó Pai, é infinitamente maior do que qualquer coisa. Te agradecemos, Pai, por fazer parte da tua família. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor fez a família. O Senhor, ó Pai, abençoou mães, abençoou crianças, abençoou pais, e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com todos nós,
nesse dia que celebramos o Dia dos Pais, que nós, como pais, possamos cumprir a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos ser exemplos para as nossas famílias e que nós possamos, ó Pai, olhar para o Senhor como o nosso Pai e te dar graças pelas nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém.